Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez no COJP, finalzinho do ano, e compartilhando ali algumas coisas que Deus tem falado comigo, e entre elas o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso tem tomado muito tempo em meu coração. E eu acho muito bom porque tá prestando atenção em coisas simples que Jesus nos ensinou e essa oração tão famosa, e trazer ressignificado, né? Dar valor a essas palavras, são simples, mas tão profundas, tem feito muito bem ao meu coração e eu creio que deve fazer ao seu também. Por isso eu vou compartilhar. Quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: ei, mestre, os outros mestres que tem aí falando coisas diferentes e algumas parecidas, mas não com a autoridade que você tem tido, porque as pessoas reconheciam em Jesus uma autoridade diferente quando falava de Deus. Pudera, ele estava com Deus. A palavra de Deus diz que ele estava com Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus, quando vinha, ele tinha autoridade para falar das coisas de Deus, e ele veio num tempo em que os judeus estavam com uma imagem muito distorcida de quem de fato era Deus. Um pensamento esquisito, muito parecido com o que muitas pessoas têm hoje, e às vezes até os que eu já tive e de vez em quando têm e precisam ser corrigidos pelos próprios ensinamentos de Jesus, né? Um Deus distante, um Deus parece que negociante, injusto, né? Impuro. Às vezes nós pensamos algumas coisas de Deus que descaracterizam totalmente aquilo que Ele é: santo, puro, justo e bom, e um Deus de amor. Pois é, Jesus veio nesse tempo, ensinava essas coisas, e os discípulos disseram a eles: olha, os outros mestres têm ensinado algumas coisas e ensinam inclusive os discípulos a orarem. Como é que a gente ora? E aí Jesus, de uma maneira também diferente, tirou toda aquela parafernagem, né? E disse o seguinte: quando vocês forem falar com Deus, busca um lugar reservado, um lugar onde só você e Ele, vocês não sejam interrompidos ou tenham a preocupação de serem aprovados, ou enfim. As coisas com Deus, elas têm que ser feitas com inteireza de coração, e por isso Ele sempre chamava as pessoas à discrição, né? Bacana essa forma, eu gosto. E eu aprendo muito com isso. Até quando era para as pessoas fazerem o bem às outras, Jesus falava assim: ó, faz. Você viu uma necessidade, mas tenha a motivação correta, faça por amor. Faça porque você se importa. Porque é assim que o seu pai faz. E ele age com relação a vocês, ele se importa. E por isso que ele, inclusive, dá o sol aos bons e os maus, a chuva, enfim. Porque ele se importa e ele é bom. Então, da mesma forma, se vocês virem alguma necessidade dos outros, façam o bem. Busquem ajudar da maneira que lhes for possível, mas façam isso sem alarde, sem que outras pessoas muitas vezes saibam. Ok? Porque Deus recompensa qualquer coisa que a gente faça. E essa recompensa precisa vir dele. E aí ele fala para separar esse lugar, só você e Deus, sem dividir a atenção, né? E não se preocupe de falar muitas palavras, enfim, de, né, enfeitar o pavão. Não, vai direto, fala com Deus. Ele sabe como é o seu coração, fala, sabe o que você fez, o que você deixou de fazer, inclusive o quanto você necessita dele. Ok? E aí ele começa: reconheça que ele é pai. E por isso ele sabe. E é um pai diferente. É um pai que se importa muitas vezes. Não que os nossos pais não se importam. Mas nas limitações, às vezes, não tanto quanto deveriam, enfim. Então, se esse é o seu caso, Deus é um pai diferenciado. Porque ele é perfeito, ele é justo. E ele não faz acepção nenhuma. Ele recebe todos os filhos da mesma maneira e tem a intenção de se doar. Esse é o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa necessidade que a gente tem de dar valor ao nome santo de Deus. Santo é separado, alguém que é extremamente puro, não tem impureza.
E esse desejo da gente de nos voltarmos a Ele também com essa intenção de permitir que Ele tire as impurezas e a gente prossiga nesse caminho para se parecer mais com Ele em santidade. Em separação, não separação por distanciamento das pessoas, mas separação daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Isso é legal. Santificado seja o vosso nome. E venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus é bom. E a vontade de Deus é perfeita, agradável. E ela de fato é boa para nós. E essa visão deturpada de quem é Deus, às vezes nos afasta. E até mesmo o nosso próprio egoísmo, muitas vezes. A gente quer a nossa vontade, a gente não quer a dele. E mesmo sem ter essa convicção de que a vontade dele é boa, porque não conhece, a gente insiste em fazer a nossa. E às vezes a nossa está muito distante da dele. Então pedir para que, ter essa humildade de reconhecimento, Deus, eu preciso que venha o teu reino, eu preciso que eu perceba a tua vontade. E se a minha vontade estiver muito diferente da sua, se ela estiver diferente da sua, que o Senhor possa alinhá-la com a tua. Ok? E depois ele ainda continua, em mais um gesto de humildade, ele fala, dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse reconhecimento de que o pão vem de Deus não significa que nós não tenhamos que trabalhar ou lutar, enfim, mas significa que a gente sabe que se não fosse por ele, nós não teríamos nada, porque não teríamos ar para respirar, não teríamos vida, força muscular, enfim, coração batendo. Então esse reconhecimento de que alguém nos fez e que a gente precisa dele é muito bom, porque quando a gente vai sair para ganhar o pão e ele nos possibilita, né, esse dia a dia de trabalho, ou se você não está tendo essa possibilidade, mas o pão vai chegar, porque quando você não pode, o outro pode. Esse é o Pai Nosso. Ele está atento e muitas vezes ele nos usa, abre a nossa visão para que nós também proporcionemos o pão para aquele que naquele dia não está conseguindo. Esse Pai é fantástico, ele, por isso mesmo que ele é nosso. E esse pão chega. Essa dependência de que o pão vem dele, trabalhando ou não, é fantástico. Ok? E perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa convicção de que nem sempre a gente faz tudo o que deveria, e reconhecer quando não fizemos, chegar diante de Deus e falar, Pai, perdoa. E sair dali perdoada, porque nós temos o desejo de fazer o bem e nem sempre conseguimos. E pedir a Ele, ó Pai, perdoa mesmo. E reconhecer no outro que o outro também não é perfeito e também não consegue fazer tudo aquilo que deveria. E perdoar o outro. Quer o outro peça ou não, isso é bem legal, isso é bem libertador. Ajuda-nos primeiro a ter paz com Deus quando aceitamos o perdão dele que vem. E paz com o outro. E deixamos o outro em paz quando permitimos que o outro nessa caminhada venha crescer e, enfim, também reconhecer a necessidade de perdão de Deus e de perdoar também a outros, né? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixe cair em tentação. Quantas coisas nos querem nos tentar a fazer o mal, aquilo que não é legal, né? Sejam pequenas coisas ou grandes, e é gostoso a gente saber que Deus, é necessário a gente saber que Deus, ele tem esse poder para nos livrar, e a humildade para nos chegar diante dele e falar assim, olha, eu não sou, né, perfeita e preciso da sua ajuda para esses livramentos, né? Bem como para livrar de todo tipo de mal, mal que a gente vê, mal que a gente não vê, né? Essa proteção que vem de Deus contra todo tipo de mal é algo que a gente precisa, e Jesus nos garante que Deus nos dá. E por que Ele nos garante? Porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Vem dele.
Ele é o Todo-Poderoso Deus. E é esse Pai maravilhoso que nós queremos começar o ano crendo, entendendo melhor, compreendendo as palavras e praticando os ensinamentos, né, que estão aqui nesse livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada, praticando essas palavras que Jesus nos trouxe do reino. Isso vai nos fazer bem melhor nesse próximo ano. Eu não sei o que vem por aí, e você também não. Mas o que a gente sabe é o seguinte: a gente tem esse Deus, a gente tem esse Pai, a gente pode confiar nele, a gente pode iniciar o ano buscando estar próximo, andarmos com humildade na presença dele e tendo a certeza de que ele realmente está conosco, estará conosco a cada dia, nos livrando, nos ajudando e inclusive nos levando a praticar e a nos parecer mais e mais com o Filho dele, que é Jesus. Esse é o bom propósito. Esse é o desejo de Deus para nós, que nos pareçamos com Ele, porque Deus é bacana demais, é bom demais, justo, e nós precisamos muito nos espelhar, né, em Jesus, para termos aí e sermos melhores nesse ano que se aproxima. Esse é o meu desejo, e desejo a você e sua família também, que vocês possam andar bem pertinho dele, que ele possa abençoá-los em tudo. Um beijo a todos.